Oi família, hoje eu quero conversar com vocês sobre fome. Na palavra nós encontramos alguns momentos de grande fome entre o povo de Israel e um desses momentos está lá em 2 Reis e a fome era tão intensa naquele momento que no capítulo 6, do verso 26 ao 30, diz que existia uma mulher que viu o rei passando e ela deu um grito de desespero em direção ao rei pedindo ajuda, e ela disse para o rei que ela tinha feito um acordo com outra mulher. O acordo era: hoje vamos comer o meu filho e amanhã comemos o seu. Então naquele dia elas comeram o filho dela e no outro dia, quando era para comer o filho da outra mãe, aquela mãe escondeu a criança e aquela mulher estava em profundo desespero. Imagine comer o seu próprio filho. A fome é um instinto muito poderoso que nós possuímos. Um capítulo depois disso, no mesmo contexto, é nos contado outra história, agora de 4 leprosos. Como eu disse, o contexto é o mesmo. Havia guerra, o exército inimigo estava acampado ao redor do povo de Israel, era o povo sírio, e tinha grande fome dentro da cidade. E aí no capítulo 7, do versículo 3 a 8, conta a história desses 4 leprosos. Esses 4 leprosos estavam na porta da cidade. E a história diz que esses 4 leprosos olham um para o outro e começam a conversar e dizem: se nós formos para dentro da cidade, nós vamos morrer de fome lá. Se nós ficarmos parados aqui, nós vamos morrer de fome aqui. Mas se a gente for até o exército inimigo, até o povo sírio, se eles nos deixarem viver, viveremos. Se eles quiserem nos matar, nós vamos morrer, assim como morreríamos dentro da cidade ou parados aqui. E a história diz que eles foram. E quando eles foram, naquela noite, o exército inimigo, o exército do povo sírio, escutou o som de cavalos, de carroças, e eles pensaram: o povo de Israel alugou exércitos para guerrear contra nós. E a palavra diz que eles ficaram completamente assim, assombrados e fugiram no crepúsculo da noite. E os leprosos chegaram, já não tinha ninguém, e eles se fartaram da comida, pegavam os bens, escondiam e comiam ainda mais. Esses 4 leprosos, eles nos ensinam um princípio. Esse princípio é que a fome ela é maior que o medo. Lá em João 4, nós vemos um outro momento, agora um momento na vida de Jesus, que nos revela o mesmo princípio, o princípio de que a fome ela é maior que o medo. Jesus tinha acabado de chegar numa cidade de Samaria, chamada Sicar, e a palavra diz que ele estava cansado do caminho, cansado da viagem. Os discípulos tinham ido para a cidade comprar alimento, mas Jesus ficou perto do poço que Jacó tinha dado para José. E aí vocês conhecem a história que acontece ali com o encontro de Jesus e a mulher samaritana. Se você não conhece, por favor, leia essa história. Mas eu quero me concentrar com vocês nos versos 30 ao 43, que diz: saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua boa obra. Jesus teve fome, mas ele não teve medo de recusar aquela comida que os discípulos lhe trouxeram. Ele revela, nesse momento, o mesmo princípio que é apresentado para a gente na história dos 4 leprosos. A fome ela é maior que o medo. Jesus aproveita o seu cansaço, a sua fome natural, para nos mostrar, nos apresentar uma comida mais elevada, a comida que nós realmente necessitamos, que é a vontade do Pai. Eu disse para vocês que a história dos 4 leprosos apresenta o mesmo princípio que esse momento na vida de Jesus, mas é evidente, é muito claro para nós que Jesus ele é completamente diferente dos 4 leprosos. E por que será? A resposta é que a perspectiva, a consciência de Jesus é diferente.
Os leprosos, eles têm uma consciência de morte. A calculadora que os leprosos usam para planejar a vida deles, para tomar suas decisões, o nome dessa calculadora é morte. A consciência que eles carregam é uma consciência de morte, enquanto Jesus, ele tem uma consciência de vida e de vida eterna. A mente, o coração de Jesus sempre estavam nas coisas do alto. Então ele não se apegava com as coisas aqui da terra. Ele não tinha os pensamentos presos aqui com as coisas da terra, mas a mente, o coração dele era movida por uma consciência de vida eterna. Essa é a principal diferença entre Jesus e aqueles leprosos, apesar de apresentar o mesmo princípio. Meus irmãos, ter a consciência de vida eterna ou de morte muda tudo na nossa vida. Essa palavra, ela precisa gerar um arrependimento no nosso coração. Ela precisa gerar frutos dignos de arrependimento, porque ter uma consciência de vida ou uma consciência de morte, como eu disse, vai mudar tudo. Tiago 4,14 diz que a vida é como um vapor que aparece e logo desvanece no ar. Tiago ainda diz, no capítulo 3, versículo 15, que a sabedoria que não desce lá do alto, essa é terrena, animal e demoníaca. Viver a vida com uma consciência de morte é comer da comida desse mundo todo dia. É comer de uma sabedoria que não é do alto, que, como nós lemos, que Tiago diz, é terrena, animal, é demoníaca. Agora pensa comigo, como que você tem cuidado do seu casamento ou da sua solteirice? Com uma consciência de morte ou uma consciência de vida eterna? Como você tem investido seus recursos? Como você tem trabalhado? Com qual consciência? Ou então, como você tem se relacionado com Deus e com a sua igreja nesses dias? É com uma consciência de morte ou de vida eterna? Como que você tem enfrentado todas essas pressões do nosso dia, essas aflições? Você tem pensado com uma consciência de como vai ser daqui 20, 30, 40, 50 anos na sua vida, ou com uma consciência de vida eterna? Jesus fala sobre ele mesmo lá em João, no capítulo 6, dos 50 ao 51. Ele diz: "Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo." Que o Senhor nos leve ao arrependimento, meus irmãos. Que todo resquício que existe dentro de nós, de uma consciência de morte, possa ser tirado. E que a consciência de vida eterna, que o próprio Jesus nos deu pela carne dele na cruz, possa tomar espaço na nossa mente e coração. Eu ainda oro para que nós possamos vencer os medos que têm nos bombardeado esses dias, mas vencer com uma fome verdadeira, não com a fome desse mundo, não com a fome da sabedoria desse mundo, mas com a fome da sabedoria do alto, com uma consciência de vida eterna. Que nós possamos perseverar em Cristo Jesus e caminhar nesses dias com essa consciência, a mesma consciência de Jesus, uma consciência de vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida.